Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Boa noite para você que nos assiste na reprise. Na edição de hoje do Jornal da Câmara, a gente vai continuar a nossa série de entrevistas com os 11 vereadores que estão terminando mais um ano legislativo. Tem também previsão do tempo e notícias da cidade a partir de agora no Jornal da Câmara. A TV Câmara, através do Jornal da Câmara, da sequência, série de entrevistas com os vereadores que estão terminando mais um ano legislativo. E nesse programa de hoje a gente está recebendo o vereador Atílio Gasparotto. Atílio, obrigado pela sua visita aqui, viu? Eu que agradeço, obrigado a vocês pela oportunidade que estão nos dando aí para que a gente possa explanar o trabalho da gente durante o ano e fazer alguns agradecimentos e podendo explanar para que a população jauense entenda um pouco mais, a população jauense vê o vereador com outros olhos, conforme num contexto geral o político é mal visto. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade que vocês estão nos dando para que a gente possa esclarecer alguma coisa. Atílio, a gente vai falar bastante a respeito das conquistas, principalmente em relação às conquistas viárias da cidade, né? São pontes, complexos viários, dispositivos viários, mas como não tem como a gente não falar do Atílio se não falar do seu papel, né? À frente de uma das comissões mais importantes aqui da Câmara, que foi responsável pela condução da lei complementar, que estava revisando a lei complementar da lei do zoneamento da cidade, né? Muita gente reclamou de tempo, você seguiu todos os tempos regimentais para que fique bem claro, inclusive para você de casa. A gente falava isso aqui na época da votação da lei do zoneamento, mas foi seguido todos os trâmites que a lei faz seguir, né? Não dá para sair correndo na frente de todo mundo. A lei manda que o que para muitos foi considerado demora, é uma coisa da lei, entendeu? Não foi o vereador quem quis. Mas foi um dos trabalhos marcantes seu esse ano, afinal de contas, é uma das leis mais importantes para a cidade, né, Atílio? Eu tenho bastante orgulho em dizer que sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação, sou presidente de Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e Políticas Públicas, além de fazer parte da Comissão de Finanças. Eu só não fui presidente da Comissão de Finanças, porque não pode ser três coisas, mas eu quero deixar claro que muitas das pessoas criticam porque tem dois advogados como vereador na Câmara e eu sendo o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu queria deixar claro que eu manifestei interesse e eu tive voto para isso. Então, eu fui votado, eu fui eleito, não foi eu que quis impor então, eu conduzi de uma forma a lei de parcelamento do solo, ocupação e uso do solo, a lei de zonamento, da forma de que o regimento me amparasse, as leis me amparassem. E fui muito criticado durante esse processo, porque tinha pessoas que gostariam de que atropelasse, ou por entender que ele seria favorecido atropelando ou aprovando a lei, mas eu entendi de que eu tive que ter muita cautela, pelo motivo de que ninguém contestasse o andamento da aprovação da lei, o trâmite da aprovação da lei. Até porque se eu atropelasse e não fizesse audiência pública, como a maioria dos vereadores que trancaram a pauta lá, por esse motivo, não queria que eu fizesse audiência pública e que eu tramitasse de uma forma mais rápida para que favorecesse alguém ou não gostaria de entender dessa forma, mas a si próprio, porque era antes das eleições. Depois que passou as eleições e eu pude ter uma visão
lá no futuro de uma data que poderia ser votada, que eu determinei a data e que foi cumprida a data de votação, aí sim destrancaram a pauta, porque já esse interesse tinha terminado. Atílio, só para ainda ficar bem claro para o pessoal de casa, caso você tivesse seguido a vontade da maioria dos vereadores, né, que trancaram, começou pela maioria, depois foi diminuindo, mas que eles queriam a votação e não a realização de audiência pública, essa lei futuramente poderia ser contestada, ou seja, ela sendo aprovada, poderia ter que começar tudo de novo, não é isso? Tudo de novo. E eu disse lá durante as sessões que eu pude me explanar, eu disse que eu não gostaria de ser chamado de incompetente. E eu, por não ser formado em direito, eu não queria, tive a cautela. E eu procurei realmente pessoas que entendiam, pessoas que são jurídicos famosos na nossa cidade, para que me orientasse da forma que eu conduzi. Está aí a lei, já foi sancionada. Exatamente, foi aprovada, sancionada e de forma resumida para o pessoal de casa entender. O que muda para a população, o que muda para o jauense agora com a lei aprovada e sancionada? Eu só queria fazer completar aí que no final da votação eu fui aplaudido pela maioria das pessoas que estavam ouvindo e com certeza a população que estava assistindo a TV Câmara no momento. O pessoal gostou, a gente recebeu cerca de 30 e-mails falando em relação à aprovação da lei de zoneamento. Perfeitamente. E esse cuidado que eu tive durante esse processo fez com que despertou interesse de pessoas, de empresários que gostaria de ser contemplado, e dentro do prazo legal foi apresentada emendas que veio a contemplar esses empresários, esses donos de glebas de terra. Foram 23 emendas, as 23 emendas que foram aprovadas também foram sancionadas junto com o projeto do zoneamento. Perfeitamente. Segundo informação, tenho CD, eu não abri ainda CD, mas segundo informação, todas elas foram aprovadas e sancionadas. E essas pessoas que foram contempladas com seus pedidos, veio trazer e contemplar também o pedido daqueles vereadores que trancaram a pauta, que criticavam que não tinha terreno suficiente, terreno social, terreno para pessoas de baixa renda. E esses proprietários vieram ser contemplados também com esses terrenos de até 180 metros quadrados, que pode fazer esse tipo de casa. Então, quer dizer, a minha demora contemplou também o pedido dessas pessoas que trancaram a pauta. Ou seja, no final das contas, a lei de zoneamento vai colaborar para o desenvolvimento ordenado da cidade e beneficiar todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Então, é esse o meu orgulho de mostrar a minha competência também em relação a isso. Atílio, só para a gente encerrar o assunto do zoneamento, é uma pergunta que todos se fazem, eu mesmo faço. A aprovação da lei do zoneamento é uma indicação ou existe a possibilidade de que o valor tanto de terrenos como de imóveis em Jaú caia? Não, eu acredito que não caia valores de terreno, porque todos que são proprietários de terreno, o interesse dele, ele tira o pé fora de casa a cada dia, pensando em obter lucros, como Sim. Nós saímos da nossa casa todo dia atrás de arrecadação de verba para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E eles não são diferentes. E, na realidade, nós temos aí 22 ou 23 loteadores na nossa cidade, proprietários de terreno, e cada um deles não vai querer falar, fulano está vendendo a terra dele por X o metro quadrado, eu vou abaixar a minha para vender a minha. Ele não vai fazer isso, ele vai continuar com essa terra, vai continuar, lógico, querendo ganhar quanto mais. É lógico que a possibilidade de sair loteamentos de casas sociais que é vendida os terrenos para a Caixa Econômica Federal, aumente a demanda, aí sim pode ter essas casas
de baixa renda um valor menor em relação aos terrenos de 180 metros. Ou seja, explicando em miúdos, digamos assim, o pessoal de baixa renda, né, as classes C, D e E aí da cidade, vão ser sim beneficiadas com essa aprovação da lei de zoneamento. Atílio, mas o seu trabalho esse ano não se resumiu somente à lei do zoneamento, que ocupou bastante do tempo, né? Mas enquanto isso eu estou vendo aqui, ó, a assessoria do Atílio preparou aqui para a gente, já de antemão agradeço, muitas outras coisas foram feitas por você. Vamos começar falando da abertura e interligação de ruas, aquela área ali da Companhia Jauense Industrial, antiga Companhia Jauense Industrial, hoje o Polo Industrial de Jaú, também onde já está sediando, né, o polo da USP aqui na cidade, abriu ali a Rua Humaitá ligando a Frederico Ozanam, e você também fez parte aí, podemos dizer, junto com um pool de vereadores, para a famosa derrubada do muro lá do Camargo, né, Atílio? Perfeitamente. Eu não pude participar do dia de derrubar o muro, porque era um período eleitoral e a lei não permitia. Mas foi um trabalho bastante árduo e eu anseio de muitos vereadores, candidatos a vereadores, pessoas que moram, inclusive, perto lá. Mas foi um trabalho em conjunto. Eu trabalhei muito com os proprietários e com o poder público para que isso viesse a acontecer. Temos ainda, além disso, outras conquistas, que é o complexo viário daquela região lá, que não foi implantado ainda, o projeto está pronto e isso vai ser implantado, que a Humaitá passe por baixo da rodovia, e vá até ponte do São José. E vai margeando o Rio Jaú, e é conquista de uma ponte junto ao governo do estado, desse vereador também, a luta junto ao poder público, o governo do estado e proprietário, para que conquistasse uma ponte. E isso já é conquista, a verba está aí. E as obras estão recentemente eu estive na Secretaria de Obras, que me pediram os documentos dos proprietários, lá, registro de imóveis do proprietário, para que desse andamento e que essa ponte realmente fosse construída. E além disso, eu gostaria de acrescentar, havia que lá, aquela parte lá vai ter um parcelamento e, além disso, o acesso que sai na cabeceira lá no nosso rancho, dando acesso a Frederico Ozanam. Sem contar que, por outro lado, a margem do Rio Jaú vai ter também uma via margeando o Rio Jaú, que vai ser construída uma ponte que sai aí no campo municipal também, construída essa ponte também. Isso aí é trabalho desse vereador junto a proprietários do poder público, e a conquista que isso, infelizmente, não deu tempo a ser realizado esse ano, mas com certeza o ano que vem será feito esse trabalho. Mesmo porque as autorizações já estão aqui na cidade, parte do dinheiro, né? Então isso que você vê ali hoje, ali no polo industrial da cidade, na entrada da cidade, né, que é a rotatória, querendo ou não, gostem ou não de rotatória, melhorou muito o trânsito naquela região, ainda mais agora com a abertura dessa ligação da Avenida Frederico Ozanam com a Humaitá. E como disse o Atílio, as obras ainda vão continuar, são etapas, né? Quem passa ali já pela rodovia, desce ali pelo Camargo, pelo antigo Camargo, vê as obras acontecendo ali na descida do pontilhão, daquele antigo pontilhão que já passava por baixo da pista, e do outro lado ali, naquela parte onde ficava aquela usina de tratamento de água, né, do Camargo, Perfeito. já tem uma boa parte pronta também, esse dispositivo que vai interligar a Avenida Frederico Ozanam, em toda essa margem aí do Rio Jaú. Vamos chegar agora, Tílio, vamos subindo mais um pouco. Tem ali na outra entrada da cidade, lá em cima, entrando pela Avenida da Vila Maria também, a construção do dispositivo viário, que melhorou muito ali no horário de entrada e saída de serviço do pessoal. Era um transtorno só, melhorou bastante lá, né? Melhorou muito. Construindo aquela rotatória também, inclusive eu que fiz a denominação da rotatória com o Matheus Rufino, um menino de 18 anos, que sua vida foi ceifada através de um acidente de moto. A denominação naquela rotatória demorou bastante tempo, mas eu não dei sossego até que não fosse feito, e graças a Deus recentemente foi concluída a rotatória, e está lá
esse trabalho também, mostrando e trazendo segurança aos usuários da nossa cidade. Não é nem só o quesito, é trânsito, porque melhorou, não tem nem como falar que não melhorou, porque ali era muito complicado, né? Quem entrava ali na avenida, na rua lateral ao posto, que ia para o Novo Horizonte, Jardim Olímpia, quem descia para Vila Maria ou quem estava subindo, ficava uma bagunça só. Agora com a rotatória tem sinalização adequada, ficou tudo muito mais fácil. Direcionou os veículos. O que traz segurança, porque batida ali era comum, né? Muito comum. Vamos descendo a Avenida da Vila Maria, a gente chega no Lago do Silvério. O Lago do Silvério passou por uma reforma, uma mini reforma, digamos assim, né? Pintura ali dos balaústres, substituição da iluminação, a infraestrutura do Lago do Silvério foi melhorada. Aí, eu já vou de antemão falar, não adianta também vir falar agora, precisa limpar o Lago do Silvério, tá sem luz o Lago do Silvério. Tá, porque tem gente, aí é vândalo, né? Tem os vândalos aqui na cidade que vão lá e ficam girando em poste, subindo em poste, derrubando lâmpada, subindo em banco. Aí não há trabalho de vereador que resolva, né, tio? Mas foi feito. Trabalhei muito nisso daí, a minha vontade era que fosse revitalizado a lâmina d'água do Lago do Silvério também, mas infelizmente não deu tempo para que essa administração fizesse isso aí em relação à verba do PAC, que ainda não teve as licitações concluídas para que pudesse fazer aquilo. Mas também vai ser feita com a verba do PAC. O futuro prefeito gostaria de falar ou conversar com ele em relação a esse pedido desse vereador, essa preocupação desse vereador, que isso seja feito o mais rápido possível. Sem contar a abertura da Totó Pacheco, que está prestes a abrir também. Foi um trabalho também desse vereador junto ao Poder Público, para que atrás da Polícia Rodoviária a Totó Pacheco desse continuidade. Ela era interrompida lá no trecho de 216, 220 metros aproximadamente, 260 metros aproximadamente. Fosse aberta. Já está sendo feito a construção de muro para que as casas não fiquem volúvel, né, em relação a vândalos que possa entrar, mas provavelmente dentro de poucos dias aí já está abrindo a rua aí para que possa ter aquele tráfego, sem dizer também a preocupação do trânsito em relação ao pessoal do distrito de Potunduva, Padre Augusto Sano e Nova Jaú, a construção e a duplicação daquela via até a rotatória do Padre Augusto Sano. Isso que eu ia falar, Atílio, a gente já falou aqui, mas ali foi um dispositivo muito importante que já foi inaugurado, tudo, mas vale sempre a pena lembrar. Ali na chegada ao Padre Augusto Sano. Perfeitamente. Né? Uma duplicação que aconteceu até ali, passando um pouquinho ainda o recinto da Expo Jaú, mas aquela rotatória ali, que na época, eu lembro, foi criticada por muita gente, mas praticamente zerou o número de acidentes naquela região, que era grande, né? Por causa também do movimento, Nova Jaú, Conde do Pinhal 2, o Padre Augusto Sani e, claro, os moradores lá que estavam indo ou vindo do distrito de Potunduva. Eu tive duas preocupações aqui. Lá foi uma cobrança, já existia um projeto lá quando eu fui secretário, não teve a satisfação de que aquilo tivesse sido construído, mas como vereador vim lutando muito e recentemente foi inaugurada lá. Sem dizer a preocupação desse vereador que estou pedindo, estou brigando e continuarei, mesmo não sendo vereador, continuarei brigando para que seja construído um viaduto ligando a Avenida João Chamas com a José Rossignoli, porque naquele viaduto da Nova Jaú não tem condições de fluir o trânsito em horário de pico. Então, há necessidade, a cidade está crescendo para lá, já foi desapropriada a Fazenda Santana, vai existir um distrito industrial com 100 e poucas empresas, o parcelamento do solo lá do distrito industrial, então vai aumentar muito o movimento para aquele lado e eu estou pedindo e brigando e vou através de outros vereadores e, se necessário, com
o meu conhecimento e a amizade que eu tenho com deputados estaduais e federais, eu quero ir correr atrás de verba para que aquele viaduto seja construído. Você falou em verbas, Atílio. Você conseguiu intermediar, né, trazer para a cidade recursos, tanto do Estado como do governo federal, né? Perfeitamente. Um dos exemplos é a construção da cobertura do campo de bote lá do distrito de Putunduva. Foi uma verba conseguida com o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal Arnaldo Jardim, e lá está a cobertura daquele, sem contar verbas para entidades que a gente conseguiu aí através de emendas parlamentares, né? E tudo mais. E outra coisa que eu batalhei muito, eu acompanhei de perto, foi a instalação da TV Câmara, e além da instalação da TV Câmara, sinal digital. Fui várias vezes para Brasília, acompanhando o presidente e dando a opinião, acochando aquele povo para que isso viesse a acontecer, e está aí a gente com a TV Câmara instalada, canal digital, que é um orgulho bastante grande. Funcionando, né? Um orgulho bastante grande para essa Câmara de Vereadores. Lembrando, TV Câmara é a primeira emissora, a primeira TV Câmara do interior do Brasil a abrir o sinal com o sinal digital, né? A primeira emissora do interior do país. A gente só perdeu para Brasília e para São Paulo. Do resto, não teve para ninguém. Em todas as viagens, todas as indas e vindas, salvo engano, eu falhei uma porque eu tinha um compromisso particular e não pude ir. Teve uma ainda que foi no sacrifício, né? Você foi para Brasília, de Brasília voltou direto, foi para o congresso lá dos vereadores, você e o Ronaldo Formigão, a gente mostrou aqui inclusive. Em resumo, só para a gente ir para a parte final da entrevista, foram 18 leis aprovadas e sancionadas, isso é importante, né? Porque tem gente que apresenta 355 leis, algumas são aprovadas, nem todas sancionadas e quase nenhuma entra na prática, começa a ser praticada. E 38 projetos que resultaram nisso. Aí eu tô vendo um negócio aqui, Atílio, eu lembrei. O Atílio também, podemos chamar assim, foi o rei da Operação Tapa Buraco. Tá precisando fazer outra já, né? Veja bem, pelo conhecimento que a gente tem no serviço já prestado à população jauense, como diretor, como subprefeito, como secretário, a gente tem o conhecimento e a gente sabe o momento certo e aonde atacar para que isso possa ser feito. Lógico, né? Tivemos aí o fechamento nessa gestão da usina de asfalto, teria que esperar as licitações de compra de asfalto, mas uma grande maioria do serviço feito partiu desse vereador e infelizmente não deu para que a gente cobrasse todo por questões financeiras da prefeitura ou burocráticas, e a cidade, inclusive, em alguns pontos ficou deixando a desejar e muito em relação a isso. Inclusive, se você precisar de uma lista de lugares, aí eu estou à disposição, viu? Porque só da minha casa até aqui, eu já cheguei a achar que ia ter que parar para buscar a suspensão do carro. E infelizmente, Mas, depois... Peraí, só um pouquinho. Isso, só para lembrar, gente, não é responsabilidade do vereador. O vereador não pode ir lá no CEPROM, pegar o caminhão de asfalto e tapar buraco. Já explicamos aqui a burocracia que é. O vereador tem que fazer uma indicação que é aprovada, mandada para o prefeito. Aí o prefeito tem não sei quantos dias para repassar isso para a secretaria. Ele, além de fazer o repasse, ele tem a resposta para dar para o vereador. Isso. Mas eu, com uma amizade bastante grande que eu tenho com o pessoal do CEPROM, e com a administração e com as anteriores também, porque eu tenho bastante orgulho que eu tenho amizade com todos os políticos no contexto geral da cidade. Não importa se é desse partido, daquele, do outro, eu tenho bastante amizade de muito tempo com as pessoas que fazem parte e com isso a conquista de alguns serviços mais rápido, porque o vereador, ele é intermediário da população. A população reclama para o vereador pede para o executivo. É que tem gente que acha que o vereador que é o responsável por fazer. Muita gente acha que o vereador é o responsável por fazer isso aí. Não, né? É verdade. Muita Atílio, gente pensa, só mas não aqui é isso, uma pergunta vinda pela internet. Estão pedindo para você falar da feira varejista.
que aconteceu a Feira do Varejo aqui? Que estão pedindo você falar sobre isso. Bem, na realidade, nós perdemos a Trend Show foi para Ribeirão Preto. A pessoa que fazia essa feira achou que não estava tendo obtendo o lucro desejado e partiu para outra cidade, Ribeirão Preto, na esperança de que ele possa ser melhor sucedido lá. E eu venho batendo em cima de que a feira do calçado nossa não podia se resumir só à feira dos lojistas. Nós tínhamos que fazer de forma que faz Ibitinga, por exemplo, com o bordado e outras cidades da louça e tudo mais, a feira, lógico, reservar aí 10 dias de feira, as indústrias montaria elas próprias, a prefeitura, por exemplo, faria um projeto de um box lá e cada um construía o seu. E as menores, e quanto o local seria sorteado, para não falar, eu fiquei nesse lugar que não seria sorteado, e lá tivesse 3 dias dessa feira para que os lojistas viessem encomendar seus pedidos para os fabricantes. E também atender a população no modo geral, que viria gente de muito longe fazer compra na nossa cidade, e durante essa feira que o preço fosse intermediário aí entre safra, vamos dizer assim. Que tem a época de fazer as amostras para a próxima estação, fosse feito nessas épocas para que as lojas tivessem faturamento, as indústrias tivessem faturamento. Para respirar, né? Principalmente para fazer pagamento de funcionário, né? Jaú passa por essa... A indústria calçadista em Jaú passa por essas épocas, né? Diminui o número de serviços. Além das indústrias, poderia as lojas de Jaú ter o selo lá de participação dessa feira, em cada uma no endereço dela, e que tivesse um preço mais acessível, porque na realidade é mudança de estação e esses modelos já estaria saindo de uso, por exemplo. Fosse vendido num preço mais acessível, que viria gente de fora fazer compra para que fosse revender na sua loja, tipo ambulante, por exemplo, pessoas de pequenas lojas fora da nossa cidade viessem fazer a compra delas e já saía com a mercadoria no carro e levasse, e assim vinha ter arrecadação para o município, e as indústrias e lojas teria aí um dinheiro para que eles pudessem respirar entre as safras do calçado. Tá certo, Atílio. Agora, para a gente encerrar, gostaria, sua câmera é essa, fique à vontade para falar com o jauense. Bem, eu, como jauense, tenho bastante orgulho. Cheguei a ser vereador com bastante luta, demonstração de trabalho para a população. Agradeço muito, bastante mesmo de coração, as pessoas que entenderam assim e me fizeram vereador, né? Eu não sei se eu poderia já gravar a mensagem de Natal ou não, mas de qualquer forma eu queria dizer dessa eleição que eu não fui reeleito. De qualquer forma, teve alguns percalços, né, durante a campanha eleitoral, que não vamos pôr a culpa em ninguém, mas a população entendeu assim, de não me reeleger. Mas eu agradeço até mesmo aqueles que não votaram em mim, eles não votaram porque eles tiveram alguma coisa que não o fizesse votar, né? Alguma coisa que eles acharam mais interessante. Então, que Deus abençoe a todos, e agradeço imensamente, e principalmente aqueles que entenderam e votaram nesse vereador. E sem dizer aí a área rural do nosso município, a preocupação minha e a amizade e o trabalho que fora feito, e reuniões, e agradeço de coração a
todos os jauenses, de uma forma ou de outra, e a vocês da TV Câmara aí, a oportunidade que está nos dando. Atílio sempre parceiro aqui da TV Câmara, não é porque não vai estar vereador, né, que vai deixar de lutar pela cidade, não é isso? Jamais, jamais. Eu já disse na última sessão, se eu fui vereador, porque eu lutei pela cidade e demonstrei trabalho. Por esse motivo, fui vereador. E não é porque não vou ser vereador nos próximos anos, é que eu vou deixar de trabalhar para o meu povo e dar atenção e o meu suor em troca da qualidade de vida da população jauense. Tá certo, Atílio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho esse ano. Fica mais um instantinho aí com a gente. Tá. Essa, portanto, mais uma entrevista da série especial que a TV Câmara, através do Jornal da Câmara, está exibindo com os 11 vereadores que terminam agora, em 2012, mais um ano legislativo. A gente vai agora ver a previsão do tempo. Vamos lá. No sudeste do Brasil, uma área de baixa pressão deu origem a uma frente fria que garantiu aí 20 milímetros de chuva em alguns pontos do estado de São Paulo. A terça-feira foi chuvosa, só que a quarta-feira o ar seco predomina mais sobre São Paulo e ainda temos previsão de algumas pancadas de chuva. As nuvens mais carregadas devem ficar concentradas entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, justamente as regiões onde deve receber aí os maiores volumes acumulados desta quarta-feira. Para o estado de São Paulo, chuva mais isolada e a volta do sol. A mínima será de 18 graus na capital paulista e de 13 no sul de Minas Gerais. Ao longo do dia, o sol consegue elevar um pouco mais os termômetros, comparado aí aos últimos dias na capital paulista, máxima de 26 graus, mesma máxima prevista para Belo Horizonte. Sobre o Rio de Janeiro, a tarde segue com termômetros na marca dos 29 graus e em Vitória, calor de 31 graus na tarde desta quarta-feira. Muito bem, tá aí a previsão do tempo, ó, só a título de informação. Ô Beto, vamos ver essa informação aí da Santa Casa. A Santa Casa mandou mais um balanço para avisar que a dívida da Santa Casa aumentou, né? Então tá aí, ó, depois eu vou colocar no Facebook da TV, para quem entende disso aí, precisava vir alguém da Santa Casa aqui para explicar esse monte de número aí que eles estão devendo. Pelo que eu entendi, a dívida da Santa Casa aumentou agora, né? Vamos tentar pedir para que alguém da Santa Casa venha até o Jornal da Câmara e explicar. Eles mandam, mas não explicam, né? Em relação a repasse de verbas, convênios do Pró Santa Casa, convênio com o município, com cirurgias eletivas, só a título de informação. Eu vou mais tarde compartilhar essa foto no Facebook para quem gosta, está interessado pela situação que passa a Santa Casa, vai poder entender melhor. E aconteceu ontem à noite o encerramento do projeto Mais Educação, que é um projeto do governo federal. A gente vai ver as imagens aí, feitas pelo Carlos Martins. Tá aí, ó, é um projeto da rede municipal de ensino que complementa, né? Quem estuda à tarde faz atividades extracurriculares de manhã e quem faz de manhã faz essas atividades à tarde. Aula de música, de canto, de foto, teatro... Circo também, o Circene que está aí. Aconteceu o encerramento ontem no Teatro Municipal Elza Minerato. Obrigado ao Tuca Melges pelo convite que fez a TV Câmara para comparecer e acompanhar essa cerimônia muito bacana que aconteceu ontem. Então, ano que vem esse projeto aumenta, né? Vai para 9 escolas da rede municipal de ensino. Mais alguma coisa que eu esqueci? Oi? Lucenir Rodrigues, representante do governo federal, esteve aqui ontem para acompanhar o encerramento do ano do projeto Mais Educação, da Secretaria de Educação, com apoio e parceria, claro, da Secretaria Municipal da Educação. Muito bem, vamos lá agora, antes da gente encerrar o jornal, eu vou mostrar aqui, ó, tá no Comércio do Jaú de hoje, vamos lá, Carlinho. A programação de final de ano da Secretaria de Cultura da cidade está aqui. Toda a programação da programação de Natal. Beleza, Beto. Toda a programação da Secretaria de Cultura para o final de ano. Eu queria perguntar para a Giovana Recinetti, muita gente aqui antes, eu avisei hoje aqui dentro da TV que eu ia fazer isso, falou, não, mas às vezes ela não sabe. Azar dela se não sabe, porque tudo que acontece aqui dentro eu sou responsável sabendo ou não. A TV Câmara sempre foi parceira da Secretaria de Cultura, aí eu digo, que saudade da Jaci, que era
competente, não que a Giovana não seja, mas já se trabalhava em prol da cultura. Desculpa. E aí, a gente vai, cobre de graça, porque aqui os eventos são à noite, então aí a maioria não ganha hora extra, a gente vai porque gosta, exibe, promove, sem ganhar nada. Os veículos de comunicação que a Secretaria tem que se desdobrar e rebolar para pagar patrocínio, apoio ou divulgação, são notificados e recebem convite de lançamento e a gente não. Vamos avisar para vocês a programação a título de informação e porque eu defendo que a população tenha acesso à cultura. Mas, Giovana, vamos deixar a parte política para os políticos. Quem te indicou para a secretaria tem problemas com a Câmara? Azar. A cidade merece respeito e merece saber das atividades culturais. Vamos lá, Beto. O Jornal da Câmara termina aqui. A gente se encontra amanhã, 11h30. Uma ótima tarde. Tchau para você.